E aí, tudo bem? A pergunta que a gente vai explorar hoje é bem provocadora. Será que uma história, uma simples radionovela, pode de fato mudar o mundo? Pois é, vamos mergulhar nos resultados de uma pesquisa incrível que foi atrás dessa resposta. Para a gente entender o impacto dessa história, a gente precisa primeiro entender o tamanho do problema. Os pesquisadores usaram essa expressão forte, o terror sempre presente, para descrever o que muitas mulheres sentem. É um medo constante de violência sexual que acaba limitando a vida, a liberdade delas. E lá na Tanzânia rural, onde o estudo aconteceu, os números são alarmantes. Pensa só, quase 40% das mulheres já sofreram algum tipo de violência física desde os 15 anos. É um número que mostra a dimensão da crise. E tem mais, 17% delas relataram ter sofrido violência sexual. O foco aqui, e isso é bem importante, é um tipo de violência que muitas vezes fica invisível, aquela que acontece fora de casa, em lugares públicos. E a grande questão era, como fazer uma comunidade inteira se mobilizar contra isso? Bom, com um problema tão complexo e tão cultural, como é que se começa a mudar alguma coisa? A solução encontrada foi criativa e, de certa forma, genial. Usar uma ferramenta que todo mundo ali já conhecia e gostava. Uma radionovela. Vamos ver como essa ideia foi colocada em prática. E essa é a nossa heroína, a novela Boda Bora. A história, que foi criada por uma organização local chamada Uziquassa, é sobre o Juma. Ele é um mototaxista que decide que não dá mais para ficar quieto. Ele começa a mobilizar os amigos e vizinhos para proteger as mulheres e denunciar os agressores. Para saber se a novela funcionava de verdade, a pesquisa foi super rigorosa. Eles pegaram 34 vilarejos e dividiram as pessoas em dois grupos. Um grupo ouviu a Boda Bora, a novela sobre violência de gênero. O outro, que era o grupo de controle, ouviu uma novela diferente, sobre conservação ambiental. E aí, deu resultado? Os pesquisadores foram medir os efeitos bem rápido, só 4 semanas depois das exibições. Vamos dar uma olhada nessa primeira onda de impacto, no que aconteceu logo de cara. A primeira pergunta mais básica era: será que a história fez as pessoas ficarem mais atentas aos perigos que as mulheres enfrentam todos os dias? E a resposta foi um sonoro sim. O que esse gráfico mostra é bem claro. A barra da direita do grupo que ouviu Boda Bora é bem mais alta. Isso significa que eles passaram a enxergar muito mais risco para a segurança das mulheres nos espaços públicos do que o outro grupo. Na prática, o que isso quer dizer? Um aumento de mais de 8 pontos percentuais na percepção de risco. A novela, de fato, conseguiu abrir os olhos da comunidade para uma realidade que talvez estivesse normalizada. Ok, legal, as pessoas ficaram mais conscientes. Mas e daí? Saber do problema levou a uma maior vontade de fazer alguma coisa a respeito? Essa é a próxima peça do quebra-cabeça. E, de novo, a resposta foi positiva. Esse gráfico aqui mede algo super concreto, a disposição de testemunhar contra um agressor, mesmo que isso trouxesse algum custo pessoal. E olha só a diferença na altura das barras. O grupo da Boda Bora se mostrou bem mais disposto a tomar essa atitude. O resultado foi um aumento de mais de 7 pontos percentuais na disposição de ir a um tribunal e testemunhar. Ou seja, a história não só aumentou a consciência, como também fortaleceu a coragem de agir e de buscar justiça. E no nível da comunidade, será que a novela fez com que o combate à violência contra a mulher virasse um assunto mais importante, uma prioridade na agenda de todo mundo? Sim, mais uma vez. Esse gráfico mostra que o tema da violência baseada em gênero, ou VBG, ganhou muito mais importância. Quando as pessoas tinham que escolher entre problemas da comunidade, quem ouviu a Boda Bora colocou a VBG lá no topo, como a barra mais alta do gráfico deixa bem claro. E aqui o efeito foi ainda mais forte, um aumento de 11 pontos percentuais na priorização do tema. A novela conseguiu fazer com que a violência de gênero se tornasse uma preocupação tão grande quanto, sei lá, a falta de estradas ou acesso à água. Tudo bem, os resultados logo de cara foram ótimos. Mas, será que isso durou? Ou foi só aquele impacto inicial, aquela emoção do momento que depois passa? Então, os pesquisadores voltaram lá 14 meses depois, mais de um ano. E o que eles viram foi impressionante. Claro, o efeito diminuiu um pouquinho, mas ainda estava lá. Ele ainda era mensurável. Especialmente a percepção de risco e a importância política do tema continuaram bem altas.
Agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais incrível de toda essa pesquisa. A ideia de que a mudança pode ser contagiosa. O que os pesquisadores chamaram de efeito multiplicador. A grande pergunta era: essa transformação toda ficou só naquelas pessoas que sentaram para ouvir a novela ou a ideia se espalhou? A resposta é: não, não parou. Olha que fascinante. Eles foram entrevistar as esposas dos homens que participaram. E mesmo sem nunca terem ouvido a novela, a atitude delas também mudou. Elas passaram a perceber mais risco, a dar mais importância para o assunto e a notar que os maridos também tinham mudado. E o contágio foi além. Pulou uma geração. Os filhos adolescentes desses homens também foram impactados. Eles se mostraram mais dispostos a denunciar a violência e a apoiar políticos que defendessem a causa. A mudança que começou com a novela entrou dentro de casa e passou de pai para filho. Isso tudo nos leva à grande lição dessa pesquisa. Ela mostra que envolver os homens como parte da solução é uma estratégia muito poderosa. Eles podem se tornar influenciadores dentro de casa, levando essa nova mentalidade para a família e, a partir daí, para a comunidade inteira. No fim, a gente volta para a nossa pergunta inicial, mas com muito mais bagagem. Se uma radionovela simples, lá na Tanzânia, conseguiu criar ondas de mudança tão grandes, tão reais, isso faz a gente pensar, né? Que outras histórias a gente precisa contar para resolver outros problemas tão complexos quanto esse? Fica aí a reflexão.